Vamos resolver de uma vez por todas essa treta que tá rolando na internet envolvendo The Last of Us, pra gente saber se vale ou se não vale, e se foi ou se não foi bom esse terceiro episódio de The Last of Us. Eu vou analisar 4 pontos específicos, sendo técnico, e espero que você entenda todos eles. Vem comigo. Fala, amante das séries, tudo bom? Mário Porto aqui para explicar melhor, de forma técnica, o porquê da minha opinião em relação a esse terceiro episódio de The Last of Us, do vídeo que eu gravei, o último vídeo que eu gravei, vou deixar ele aqui no card para você. No outro vídeo que eu gravei, eu falei que eu não gostei desse terceiro episódio de The Last of Us. Porém, tem uma galerinha bem pequenininha, mas ainda assim uma galerinha barulhenta aí na internet, que acredita que todo mundo, não da minha parte, mas de outras pessoas que estão criticando esse terceiro episódio, dizendo que se criticou é porque tinha 2 gays se beijando. Gente, esse canal aqui, ele é sobre análises de séries. Não tem nada de polêmica envolvendo política, gênero, questões sociais, nada disso. Aqui a gente só analisa a série. Então eu separei 4 pontos para poder mostrar melhor o porquê exatamente de que, por mais que essa série, esse episódio tenha sido maravilhoso, ainda assim, como um episódio de The Last of Us, ele se torna ruim. Ponto número 1, a questão da polêmica social. Temos 2 homens gays se beijando, e isso fez com que a série ganhasse uma visibilidade muito grande, fazendo com que rolasse um murmurinho por toda a internet, e o pior de tudo, o principal, que esse murmurinho está vindo de muitas pessoas que até sábado passado nem sabia que The Last of Us existia, muito menos jogaram o jogo. Por isso levantou-se uma bandeira de é proibido criticar esse episódio. E de longe, o comentário mais absurdo que eu li e que está circulando bastante no Instagram e sendo bem compartilhado é acusando pessoas que criticaram de gamers homofóbicos. Com toda certeza, essas mesmas pessoas que estão falando isso não devem ter a mínima ideia de que o Bill no jogo também era gay. Não mudou absolutamente nada, e todos os gamers que jogaram esse jogo acharam simplesmente o personagem genial e amaram ele dentro da história. E uma das coisas que deixou mais irritado é o fato dele ter morrido e não dele ter aparecido beijando o homem. O mais engraçado é que essas pessoas estão falando isso porque elas não têm também a mínima ideia de que a Ellie, essa menininha linda e charmosa que aparece aí sendo a protagonista dessa série, assim como no jogo de videogame, também é homossexual. Ou seja, a coisa mais difícil que você vai encontrar é um gamer de The Last of Us sendo homofóbico com essa série, sendo que o jogo inteiro ele presenciou isso e tá vendo a série querendo justamente que aconteça tudo o que aconteceu no jogo. Tem muita gente criticando que não tá nem aí para essa questão de gênero, questão racial, questão étnica, seja lá o que for. Tá todo mundo curtindo a série, porém não curtiram o episódio. Não pelas pessoas, mas pelo episódio. Ponto número 2, a tecnicidade da série, ou seja, a parte técnica. Sim, tirando a parte dos saqueadores, que particularmente foi horrível, a série sim é uma série tecnicamente avaliada 10 de 10. Foi fantástico. Perfeito do começo ao fim. Cada diálogo, cada cena, cada interpretação, cada olhar, absolutamente tudo foi maravilhoso, exatamente como eu disse no meu outro vídeo. Ponto número 3. O enredo do episódio em relação à série, e não o enredo do episódio em relação ao episódio. E é aqui, nesse ponto 3, em que se enquadra 99% das críticas que a gente está vendo na internet, que não tem nada a ver com quem foi o que fez, mas sim o enredo e o filler criado. Por conta disso, eu vou dividir esse ponto 3 em 2 pontos, 3.1 e 3.2. Ponto 3.1 mudou completamente o enredo no que tange o Bill. No jogo, o Bill e o Frank também estavam juntos, porém o Frank morre e o Bill, por conta disso, continua vivo e se torna um ranzinza velho, muito chato, muito bronco, muito truculento. E a interação dele com a Ellie é o que torna esse personagem tão genial, fazendo com que os gamers
sintam uma dor de ter perdido ele na série, porque queriam ver exatamente o que viram no jogo, a interação deles dois, do Bill com a Ellie. E isso foi memorável para os gamers e é um dos maiores motivos da revolta na internet. E isso que eu nem vou entrar no detalhe da romantização do suicídio, que cá entre nós pegou um pouco mal. Ponto 3.2. O fato de que dos 74 minutos do episódio, 47 foram apenas de Bill e Frank. Sim, isso foi um filler. Tem algumas pessoas que gostam muito de mangá e de anime dizendo que não, isso não tem nada a ver com um filler. Filler em série nada mais é do que um episódio ou grande parte de um episódio que conta uma história paralela à história principal, atrasando a continuidade dessa história principal. Então esse filler, ele atrasa o enredo, fazendo com que se torne uma encheção de linguiça. Esse é o termo mais apropriado para um filler. Quando a gente tem séries como The Walking Dead, que tem dezenas e dezenas e dezenas de episódios, porém alguns deles são fillers, apesar de chato, isso é compreensível. Mas aí entra a minha análise de dizer que foi ruim. A gente só vai ter 9 episódios nessa primeira temporada. E pelo que os produtores falaram, e é também o que a gente espera, essa série não terá muitas temporadas. Provavelmente 2 ou 3 no máximo. E aí você para e pensa, se a primeira vai ter 9 episódios, um deles já foi perdido. Porque a história não avançou, ela deu um pequeno passinho do segundo para o quarto episódio. É isso que torna o enredo desse episódio ruim dentro do enredo da série. Esquece o episódio como um único episódio, como se tivesse sido um filme. Não é. Ele é um episódio que faz parte de toda a série, de toda essa primeira temporada. Por conta disso, esse enredo, tomando conta do enredo principal, é o que torna esse episódio ruim, é o que torna esse episódio criticado pela maioria dos fãs do jogo e também por pessoas como eu, que querem ver a série, e não spin-offs introduzidos dentro da série principal. É basicamente isso que aconteceu. Imagina que existe um spin-off chamado Bill e Frank. Resumiram esse spin-off em apenas um episódio e colocaram dentro da história principal de The Last of Us. Aí é que está o erro. É por isso que esse episódio, de maneira geral, é um episódio ruim. Ai, Mário, mas foi super legal, foi genial e é muito maravilhoso para a série no total. Não, não é. Eu sei que o episódio foi maravilhoso, mas um episódio inteiro atrasando o enredo principal, original, linear, é muito feio. Ai, Mário, mas é muito importante esse episódio para a série. Não é muito importante. Alguns detalhes são importantes. Não era necessário parar a série para contar uma história longa só para resumir em um único ponto que fica totalmente focado em cima daquela carta. É aí que a gente entra no quarto ponto. Quarto último ponto. Esse episódio agregou ou não a série como um todo? É óbvio que agregou, gente. Só que se você contar que um episódio inteiro, 1/9 de uma temporada, para acrescentar uma única coisinha, um único detalhe dentro de uma história super longa, foi ridículo. Quer ver? Eu vou provar pra você como isso foi ridículo. Pega esses 47 minutos só de Bill e Frank e vamos resumir eles em 4 cenas. Cena número 1. Joel tá andando na rua com a Ellie e ele comenta sobre o Bill porque é pro lugar para onde eles estão indo. Já corta a cena pro Frank e a Tess conversando pelo rádio. Nesse momento teriam alguns rápidos diálogos entre os dois, sendo que o principal seria o Frank convidando a Tess e o Joel para ir até a vila do Bill e do Frank. Cena número 2. Os 4 reunidos lá naquela vila e o Bill se mostra uma pessoa preocupada, uma pessoa muito escaldada e o Frank apresentando tudo aquilo. E nessa o Bill ele deixa bem claro o quanto aquele lugar é reforçado e o quanto ele ama o Frank. Cena número 3. Joel e Ellie chegam então até o local. Eles entram na casa do Bill e do Frank, não encontram os dois, mas em cima da mesa tinha uma carta. Cena número 4. Presta atenção que essa é a melhor e é o desfecho da cena geral. Enquanto Joel está lendo a carta, com a voz do Bill de fundo, mostra então os dois, velhos e principalmente o Frank,
nitidamente destruído por alguma doença terminal. Enquanto Bill continua narrando essa carta, lida pelo Joel, mostra eles dois se casando, o Bill colocando um pozinho branco dentro do vinho, os dois bebendo esse vinho nitidamente envenenados e os dois indo para o quarto. Detalhe que tudo isso está sendo narrado pelo Bill enquanto o Joel lê essa carta. Simples assim. 5, 7, explodindo 10 minutos poderiam ter resumido toda essa história, mantendo a linearidade da história principal, sem precisar parar essa série. Não precisaria ser um filler, apenas um rápido background. Isso não mudaria absolutamente nada se fosse reduzido dessa forma. Seria incrível da mesma maneira. Ai, Mário, mas aí não seria um episódio tão lindo como foi. E daí? Não é essa a ideia. Não é essa a intenção quando se vê uma série. Para de olhar o episódio pelo episódio e olha o episódio como uma série. Digamos que você seja fã do Senhor dos Anéis e encontre um monte de hobbit na sua frente. Isso seria genial. Mas imagina que você só encontrou hobbits enquanto na verdade você está dentro do parque de diversões do Senhor dos Anéis. Olha o quão broxante seria isso. Por mais que ambas as situações fossem muito legais, ainda assim você se sentiria traído, você se sentiria enganado, porque você estava esperando uma coisa e por mais que a outra que você recebeu seja maravilhosa, não era o que você esperava. Não é difícil de entender isso. A gente só quer ver The Last of Us. A gente não quer ver uma história completamente paralela, por mais que ela seja importante, legal, interessante e uma obra-prima que ela foi. Só para provar que não existe absolutamente nenhum sentido em dizer que os gamers são homofóbicos porque eles estão criticando esse episódio, é o simples fato de que, se em algum momento dessa temporada ou da próxima tiver um episódio de 2, de 3 horas só focado na Ellie e na Riley, duas gays em um relacionamento intersexual, eles vão amar, eles vão querer, eles vão adorar. Por quê? Porque isso sim, de fato, é importante. Saber exatamente o que aconteceu com uma protagonista, sendo ela gay ou não, sendo ela branca ou não, sendo ela negra ou não, não importa. O que importa é tentar ser o mais fiel possível ao jogo de videogame e trazer o máximo de informações possível relacionado à história principal, ao núcleo de The Last of Us. Essa é a grande sacada. É por isso que estão criticando e é por isso que eu não gostei. Porque o episódio, apesar de lindo, não agrega. 5 minutos era mais do que o suficiente para deixar tudo aquilo extremamente claro e mostrar o quanto o Joel agora precisa levar a Ellie, porque ele recebeu um incentivo do Bill. Não precisava de 47 minutos para isso. E agora é com você. Me dizer se você curtiu, se não curtiu, se concorda, se não concorda e o principal, o porquê de concordar ou de discordar. Até semana que vem tem mais de The Last of Us e não se esqueça, é um clique para curtir, um para se inscrever no canal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!